O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo dos nossos progenitores, ao qual nossa mãe querida continua encarnada com vida e saúde. Obrigado, Deus. Quero agradecer mais uma vez ao convite da casa, por essa oportunidade de levar a palavra do Mestre Jesus, publicando todo o seu amor na sua vertente maior, da causa maior, dos seres vivos, dos seres humanos, dos seres interplanetários, dos seres universais. Porque o universo, ele é feito de amor. Porque Deus, a inteligência suprema, o ser onipotente, onipresente, ele é amor. E nós estamos
fadados a viver para o amor, porque Jesus veio nos ensinar a lei do amor, que está ao alcance de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, mais um tema bem pertinente para falar nesses tempos pandêmicos, né? Para falar sobre células-tronco. Aí vocês podem se perguntar, ó, Daniel, células-tronco? O que é que isso tem a ver com o espiritismo? Como é que você vai vincular esse tema, esses aspectos, com a doutrina espírita? Tem tudo a ver, porque a doutrina espírita, um dos parâmetros básicos dela, que são 6 parâmetros, é explicar a vida além da pseudo-morte, a morte do corpo orgânico. Então, falar sobre o princípio vital. E tudo isso está concatenado, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, que ele escolheu esse nome por 2 motivos. Um, para descaracterizá-lo do pedagogo que ele era no século XIX na França, e outro porque ele já tinha tido uma encarnação com esse nome. Kardec, ele codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que a primeira edição teve um pouco mais de 200 perguntas, e a chegar até a última edição, 1.018 perguntas, que na verdade são 1.019, que tem uma repetida. O Livro dos Espíritos gerou os outros 4 livros do Pentateuco Espírita, que são 5 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses são os 5 livros básicos da doutrina espírita. Ainda tem um livro que Kardec explica o que é o espiritismo. Só que a obra espírita é formada por 22 livros, que tem as obras póstumas e as revistas espíritas. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele divide, né, o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, de esperanças e consolações. Então, só nessa primeira parte, que é das causas primárias, fala sobre Deus, que a primeira pergunta é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, o ser onipotente, onipresente. É a causa primária de todas as coisas. Os espíritos costumam falar que a consciência do universo que criou o universo, que a gente chama de Deus, né? Então, eu acredito que o ser humano ainda seja muito pequeno para entender realmente a consciência do que é Deus, né? Então, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, na Causas Primárias, fala sobre Deus, capítulo 1, capítulo 2, sobre elementos gerais, capítulo 3, da criação, né? O capítulo 4, do princípio vital. Então, lá no capítulo 3 da criação, sobre a formação dos seres vivos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos, na pergunta 43. No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo, né? Então, aí depois ele pergunta, na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Aí os espíritos respondem que achavam-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Então, esse aí, para vocês terem uma ideia do parâmetro de como vieram parar, né, os primeiros elementos orgânicos para a Terra, e já que nosso tema é falar sobre células-tronco, né? Então, na questão 47, Kardec pergunta aos espíritos: a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Os espíritos respondem: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra.
Então, meus irmãos, para vocês entenderem de como começou, né, a criação dentro do capítulo 3, da parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, da formação dos seres vivos, né? E depois Kardec, ele fala sobre povoamento da terra de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos habitados e outros temas, que daria aqui só um seminário para a gente pegar só essa primeira parte aqui das causas primárias da Terra. Das causas primárias do Livro dos Espíritos e da formação dos seres vivos na Terra, melhor assim falando. Então, vamos ter essa consonância, vamos ter esse discernimento de entender como o planeta foi criado, né, e como eles foram inseridos. Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Questão 44. A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem os princípios orgânicos, se congregarem assim que cessou a sua atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram e então eles se multiplicaram. É porque Deus é perfeito. Deus é a inteligência suprema, é a causa suprema de todos. E ele criou isso tudo, imagine. Ficar em estado latente na inércia para eles desabrochar no momento certo. E ter a multiplicação dos seres. É incrível isso, né? Deus é todo-poderoso, é maravilhoso. Então, meus irmãos, através dessa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês, ok? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente mostrar aqui um slide. Compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um minuto. Pronto, aqui. Vou dar aqui uma tela cheia para ficar melhor para a gente. Pronto. Ficou assim melhor, tela cheia. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Certo. Então, nossa palestra. Palestra espírita, tema células-tronco. Eu coloquei essa imagem aí, certo? Para vocês terem ideia do que é uma célula, do que é uma célula-tronco. Então, deixa eu abrir aqui. Imagine aí a questão da construção da célula-tronco dentro desse aspecto que eu falei da introdução do Livro dos Espíritos, sobre a criação dos germes, a criação dos organismos vivos para a Terra, ok? Vamos passar aqui. Essa é uma célula, uma imagem de uma célula-tronco. Então, pronto. Corpo, sistemas, órgãos, tecidos, células, núcleo, DNA. Isso aqui é o que a gente vai estar falando nessa abertura desse slide, sobre toda essa construção, até chegar ao DNA, né? Vamos falar também sobre o DNA. Então, qual o possível... Baixar aqui um pouquinho. Vou botar aqui que é melhor. Qual o possível benefício das células-tronco para a saúde? A primeira pergunta. Testar novos medicamentos. Exemplo, célula-tronco, linha de câncer para investigar uma nova droga anti-tumor. Outro ponto. Reparar células ou tecidos danificados por doença ou ferimento. Outro ponto. Desenvolvimento de substitutos inovadores ou terapias de transplante para pacientes com desordens como rompimento da medula espinhal, diabetes, doenças do coração e mal de Parkinson.
Outro ponto, oferecer uma compreensão mais profunda sobre como os organismos, incluindo os seres humanos, se desenvolvem, possibilitando aos cientistas elucidar melhores formas de o corpo se auto-reparar. Então, isso aí são os pontos resumidos do que as células-tronco podem servir para a saúde. E nós, espíritas, pseudo-espíritas, simpatizantes espíritas, sabemos que a vida é um eterno recomeçar, cada dia um recomeçar. Um dos melhores dias para mim é a segunda-feira. Porque quando ela passa o final de semana, você está recomeçando, você tem a oportunidade de fazer tudo melhor durante a semana para vir outro final de semana. E sendo que durante o final de semana a gente trabalha muito. Eu mesmo tenho atividades espíritas durante o sábado, não só palestras, como grupos de estudos. E meu pai sempre dizia, né? Meu querido pai Antônio Lírio, que Deus cuide da alma dele, ele sempre falava, Daniel, Deus criou o homem, é para trabalhar 6 dias e descansar um, que é o domingo. Então, geralmente, domingo é um dia que eu fico, geralmente, né? Um dia que eu fico em casa para descansar. Então, até não é começo, é as células-tronco, é para a gente se reciclar, acelerar nossa reforma íntima da alma. As células-tronco é a reformulação, acelerar a reforma também do corpo, para a gente ter mais oportunidade, poder viver melhor e ter mais oportunidades de fazer. Então, vamos lá. Onde encontramos as células-troncos? Em vários tecidos humanos. Sangue, medula óssea e outros. Só que em quantidades muito pequenas. No cordão umbilical, na placenta, aí já em quantidades maiores. Em embriões, nas fases iniciais da divisão celular, na fase de blastócito. Nós vamos ver aqui também. Ok? Então, nós podemos encontrar células-troncos em todos esses locais. Então, aqui nós vamos classificar as células-troncos. Totipotentes embrionárias são as que conseguem se diferenciar em qualquer um dos 216 tipos de tecidos que formam o corpo humano, incluindo a placenta e os anexos. Pluripotentes embrionárias são as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos. Multipotentes adultas são as que conseguem se diferenciar nas células que compõem um determinado tecido ou órgão. Né? Quer dizer, alguns pesquisadores classificam essas junto com as totipotentes. Oligopotentes adultas são as que conseguem se diferenciar em poucos tecidos. Unipotentes adultas são as que conseguem se diferenciar em um único tecido. Então, essas são as classificações das células-troncos. Não estamos estudando medicina, né? Não estamos estudando, mas é bom você ter esse conhecimento. Eu me lembro que uma vez numa palestra de Divaldo falando sobre a trompa de Falópio, que o espermatozoide entra, eu falei, meu Deus do céu, Divaldo, até isso Divaldo sabe. Aí, numa palestra mais recente, Divaldo falou que um espírito, há anos atrás, apareceu para ele e falou assim, eu estou aqui à disposição para te ensinar sobre o corpo humano, sobre questão de órgãos, que você não tem esse conhecimento, você pode precisar lá na frente. E aí ele estudou, acho que foi durante 1 ou 2 anos com esse espírito, toda essa parte orgânica. Ele não estudou medicina, mas ele estudou com o espírito. Eu vi isso na palestra de Divaldo. E ele aprendeu, e depois ele começou a utilizar isso nas palestras, e foi super necessário. Então, isso é uma inspiração para mim, né? Para aprender mais também. A vida é um eterno aprendizado, né? Para a gente aprender sempre, todos os dias, né? Então, essas são os tipos de classificações das células-troncos, ok? Então, olha lá. As células-troncos adultas, multipotentes hematopoéticas. Nós temos aqui o osso, né? As células ósseas, células musculares, células do fígado, célula sanguínea, aqui, ó, célula-tronco multipotencial, glóbulos brancos, né? E as células sanguíneas. Nós sabemos que nossa medula óssea é formada por glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, leucócitos. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem uma alusão das células-troncos multipotenciais, adultas. As células-tronco embrionárias, pluripotentes, células pluripotentes, células de blastócito de 5 a 14 dias. Então, aqui, ó, aqui você tem o óvulo fertilizado, o embrião de 8 dias, né? Pluripotentes, aí é neurônio, começa a formação dos neurônios, do músculo
células do sangue, porque o sangue, óbvio, tem células, e o blastócito. Então, essas são as células embrionárias, células-tronco, de 5 a 14 dias, que vai fazer, né, o dom da vida. Óbvio que o dom da vida é dado por Deus, com a bênção do Espírito Santo, mas a questão aqui orgânica, do óvulo fertilizado, do embrião em 8 dias. Ok? Aqui de 5 a 14 dias, as células-troncos. E assim seguimos. Então, olha lá. Ovulação, fecundação, nidação. Então, olha lá. Aqui ocorre, ó, a fecundação, ó. A trompa de Falópio, fusão, ó. A fecundação, ó. Vem o ovário está aqui, né? Folículos em desenvolvimento, ó, do ovário. Ó, o ovário está começando a fabricar a ovulação aqui, ó. Ó. E aí o ovário libera a ovulação. Aí o óvulo está aqui, aí aqui ocorre a fecundação com o espermatozoide, ó. Isso tudo na trompa de Falópio. Aí aqui vem a fusão dos núcleos, depois as primeiras clivagens, depois a mórula, né? E aí vem aqui a nidação. E aqui é o útero, ó. Então, essa aqui é a imagem da ovulação, fecundação e nidação. É os primeiros passos ali da vida das células-troncos em formação dos núcleos da célula. Então, o ovócito imaturo no interior do ovário, ó. Aqui você viu, ó. Como é aqui no ovário, na trompa de Falópio, formação dos núcleos, e aqui você já está vendo, ó. O ovócito imaturo no interior do ovário, ó. As primeiras células-troncos da formação da vida, ó. Aí depois a liberação do ovócito, 22 mais X, ó. O óvulo começa a liberar aqui, ó. Depois o espermatozoide, 22 mais X, ou 22 mais Y, penetrando o ovócito, 22 mais X, ó. Então o ovócito está aqui, o espermatozoide, ó, entrando no ovócito, para fazer a fecundação. O ovócito já fertilizado. O ovócito já fertilizado, ó. Olha como ele é fertilizado. Então, aqui começa a primeira divisão celular. As células-troncos embrionárias totipotentes. Elas começam a se duplicar, né? Triplicar. Então, elas começam a fazer a divisão celular depois daqui, ó, da fecundação, né? Houve a fecundação aqui, no ovócito, depois o ovócito fertilizado, e depois começa a divisão celular das células-troncos, ó. Aí depois as células-troncos embrionárias totipotentes, como a gente falou lá, até 32 células. Isso é o terceiro ou quarto dia, ó. Então começa a formação da vida com as células-tronco, ó. Aí elas vão se multiplicando até 32 células, ó. Aqui ela está fazendo a sua divisão celular, ó, se duplicando. Depois aqui já tem aqui até 32 células, ó, de 3 a 4 dias, ó. Depois o bastócito, como eu falei, que é um embrião que se desenvolveu por 3 a 5 dias. Ele é chamado de blastócito. Um blastócito é uma massa de aproximadamente 100 células. Aqui, as células-troncos embrionárias têm até 32 células. E aqui, ele vai chegar até 100 células, o blastócito, ó. Já é um embrião se formando. Eles estão começando a se duplicar para gerar lá na imagem que eu mostrei lá na frente, a gerar as células do sangue, os neurônios. Então, nas células-troncos embrionárias, como eu mostrei naquela imagem, ó, de 5 a 14 dias, ó. Um embrião já com 8 dias. Aqui, ó, forma as células do neurônio, os neurônios, vai começando a formar os músculos, as células-sangue, as células do sangue. Depois vem a nidação do blaspócito, que é as células-troncos embrionárias pluripotentes. E aí elas começam a se duplicar, ó, de 4 a 5 dias, ó. Isso é a imagem dentro do corpo. Então, entre a 5ª e 10ª semana de gestação, os principais órgãos e sistemas de embrião se formam na 6ª semana. Sua boca começa a se formar e seu coraçãozinho rudimentar pode ser visto batendo na 6ª semana. Olha que coisa linda da vida. O embrião mede de 4 a 9 milímetros.
O seu coração e coluna são visíveis, assim como os brotos que formarão os braços e as pernas. Que coisa linda a vida, né? Deus é perfeito. Com 8 a 9 semanas de gestação, o embrião mede aproximadamente de 3 centímetros e pesa cerca de 10 gramas. Ao final da 8ª semana de gestação, os dedos já estão formados e separados, podendo ser reconhecido o punho e o cotovelo do bracinho do bebê. Olha que coisa linda. Já começa a formação. Muito lindo, o dom da vida. Deus é perfeito. Então, o embrião com 8 a 9 semanas de gestação, o embrião mede aproximadamente 3 centímetros e pesa cerca de 10 gramas. Olha, ao final da 8ª semana, os dedos já estão formados. Como eu falei, pode ver o bracinho já do bebê, na 8ª semana. Então, o feto, ao final da 10ª semana de gestação, o embrião já se encontra praticamente todo formado. Corações, pulmões, rins, fígado, intestino, e tem seu início a partir daí do período fetal. A partir de 10 semanas de gestação durante o período fetal, haverá basicamente a maturação e crescimento desses órgãos e sistemas do bebê. Aí ele vai começando a ser, ele vai começando a ser criado, olha que coisa linda. O feto vive dentro de um saco amniótico, contendo um líquido que o envolve e o protege. Nesse ambiente flutuante, sem peso, ele se move ativamente com 11 semanas dentro do seu corpinho. Todos os órgãos já estão no devido lugar. Olha que coisa linda. Os sistemas, ou as veias, os sangues já estão com as suas células. Tudo já se encontra em um ser humano, já está formado. Ou seja, 11 semanas é um pouco mais de 2 meses. E as pessoas, às vezes, falam no aborto, só tem 2 meses. No final da 11ª semana, o bebê mede cerca de 5 centímetros. Então, aí está o bebê dentro da placenta, né? Que é com esse líquido que protege ele. Então, meus irmãos, eu tentei aqui resumir da forma o máximo possível, até porque para a palestra tem um tempo limite, para vocês entenderem toda a questão da formação das células troncos até gerar a vida. E nós conceituamos antes, com base no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec codificou toda a sua releitura lá da criação, né? E dos seres vivos, certo? Então, quando começa a vida para o materialista? Pela lei de biossegurança, apenas os embriões congelados mais de 3 anos e os enviados para implantação podem ser utilizados em pesquisa. Por um embrião inviável, entende-se aquele que na fertilização in vitro não são introduzidos no útero da mulher por não terem quantidade ou conterem mutações responsáveis por doença genética. Então, aqui eu botei essa parte em destaque. O princípio para uso das células troncos embrionárias humanas é o mesmo. Os embriões usados têm apenas 14 dias. Então, para nós espíritas, o que é a vida para nós espíritas? Nós temos a vida humana, nós somos uma tríade, né? Corpo, espírito e perispírito. Espírito, que é a alma, a alma é o espírito encarnado. Perispírito, que é a matéria assim, que é o corpo semifluídico, que une o corpo ao espírito. E temos o corpo físico, que é a vida orgânica humana, que eu relatei aqui no início, toda essa sua formação. Então, nós somos essa tríade para nós espíritas, nosso entendimento, né? Nosso entendimento. Então, lá no Livro dos Espíritos, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso vulgo Allan Kardec, codificou a doutrina espírita no início com o Livro dos Espíritos, ele nos mostra que na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Aí os espíritos respondem. Quando começa a vida humana no espírito? Aí os espíritos respondem. A união começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo está ligado a ele. Está ligado a ele. Então, no momento, deixa eu parar aqui a compartilhamento. Pronto, beleza. Então, no momento da concepção, o espírito que vai encarnar, ele já está ligado, conectado.
para a vida. Mas, como ele falou aqui, no momento, a concepção espírita está designada para habitar certo corpo, né? Mas só é completa, óbvio, que na ocasião do nascimento. Na pergunta 358, Kardec ele pergunta aos espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aí os espíritos respondem: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, em que quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes do seu nascimento, ou durante ou depois. Por isso que pede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava em formação. Que prova, né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Provas nós escolhemos, expiações são débitos de outrora, de 1 minuto atrás ou de 1 milênio. E que prova e que expiação para esse espírito, hein? Já ser testado ali como instrumento do corpo que estava se formando e ser cessado a sua vida. Agora, tem uma questão aqui, né, que Allan Kardec, ele comenta também no Livro dos Espíritos. O espírito que tem a vida cessada durante a gestação, ele pode voltar a se conectar com a mãe e nascer na mesma família, numa próxima tentativa, ou não. Não é cartesiano. Que ele vai ter a oportunidade. Mas pode ser que ele tenha a mesma oportunidade e vir numa segunda ou terceira gestação. Então, lá na pergunta 356, Kardec pergunta aos espíritos: entre os natimortos, haverá alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Aí os espíritos respondem: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças só vêm por seus pais. Aí na questão 356A, pode-se chegar ao termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Muito conceituado, né, a questão de Kardec. Já lá no livro Evolução de Dois Mundos, né, de Chico Xavier, Francisco Cândido de Paula, nosso Chico Xavier, o maior médico que esse planeta teve, veio com a missão de escrever 33 livros, escreveu mais de 400 obras. E as mães, os familiares que ele ajudou, todo o bem que ele pregou. Incrível, Chico Xavier. Chico Xavier, ele tem uma aura enorme. De longe, a pessoa já vinha, ele já captava o que a pessoa sentia e pensava, porque os espíritos se conectam pelo pensamento. E ele ainda em vida aqui, ele sentia isso. Então, nosso Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Evolução em Dois Mundos é um livro espírita psicografado, né, pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, né, e foi publicado pela primeira vez em 1958. Então, essa é a 11ª obra da série do autor espírita André Luiz, chamada Série André Luiz, que são compostas de 16 livros. A série André Luiz pode ser subdividida em 2 partes: coleção A Vida no Mundo Espiritual e obras complementares. Evoluções em Dois Mundos é a 10ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, esse livro ele é dividido em 2 partes. Na primeira são discutidos diversos temas, como o fluido cósmico universal, que é o FCU, que é o qual nós somos formados, nossa vida, o corpo espiritual, que é o perispírito, psicossoma, e a nossa evolução, passando por todos os reinos inferiores da Terra primitiva e outros. Então, essa é a primeira parte do livro, ele conceitua isso. Já na segunda parte desse livro, ele revela-se uma série de perguntas e respostas dirigidas ao autor espiritual, tratando de temas como, por exemplo, o sexo entre os desencarnados, a alimentação entre os desencarnados, a conjugação e o divórcio dos espíritos nos 2 planos de existência, o aborto, as expiações e outros temas. É um lindo livro, é muito rico. Imagine, conceituar a conjugação e o divórcio dos espíritos nos 2 planos de existência. E falar sobre o aborto, que ainda é mais perspicaz. Então, essa é a segunda parte do livro que a gente vai mais abordar aqui. Aí ele fala: como compreendemos os casos de gestações frustradas quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Em todos os casos, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. André Luiz, Evolução em Dois Mundos.
né? Incrível isso. Aí, ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, é possível vida embrionária sem espírito? Ainda dentro desse mesmo tema, na pergunta 136 no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, pode o corpo existir sem a alma? Pode, gente. O que é que vocês acham? Os espíritos respondem, pode. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Fui claro, entendeu? Pode haver um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica, porque não vai ter vida. Tá claro? Então, e o que é vida orgânica para o espírita? Já que a gente está falando que o espírito não pode habitar um corpo sem vida orgânica, né? E o que é vida orgânica para um espírita? Na questão 61 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Né? Ou seja, a matéria bruta, inanimada e matéria dos corpos dos seres vivos? A resposta é que os espíritos não é. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E dando continuidade na pergunta 62, qual a causa da animalização da matéria? Os espíritos respondem, sua união ao princípio vital. Incrível isso, né? É muito rico a obra é dos espíritos, né? A doutrina espírita é dos espíritos. Kardec fez uma codificação. Em 10 anos ele codificou 22 livros. Nós vamos levar quantas encarnações para ler e estudar? Então, a causa da animalização da matéria é a sua união ao princípio vital, o FCU. Então, e quando termina a vida orgânica, na questão 68, Kardec pergunta aos espíritos, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Já ouviu falar? Fulano morreu de falência múltipla dos órgãos. E na pergunta 70, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que é feito? A matéria inerte se decompõe, vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Vamos lá para onde? É a erraticidade. Aí Kardec faz uns comentários. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Simples assim, né? Bem intuitivo. Então, ainda lá no livro Evolução de Dois Mundos, né? De Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz nos fala, né? Quando termina a vida humana, espírito, André Luiz nos fala, protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quando sempre no leito, preparando um trabalho liberatório. Chega assim um momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a afeição de crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os seus fios dos próprios pensamentos, durante período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Incrível isso. Chega-se assim um momento em que se mobiliza na cadaverização, mumificando-se a afeição da crisálida, mas envolvendo no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, durante período. Quer dizer, o espírito pode passar ali por minutos, horas, dias, meses ou decênios, não sabendo se está vivo, se está morto, qual situação ele está passando. Isso que está falando é André Luiz, no livro Evolução de Dois Mundos, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Né? Então, vamos parar para refletir a questão de toda essa consciência, né? Da forma de vida orgânica, do princípio vital, da criação, como a gente leu lá no início da palestra. Na pergunta 155, como se opera, no Livro dos Espíritos, como se opera a separação do corpo e da alma? Os espíritos respondem, rotos os laços que a retiam, ela se desprende, que são chamados fios de prata. Esses fios, quando você dorme, eles são afrouxados, por isso que você vai para o plano espiritual. Chico Xavier que dizia, se a gente imaginasse para onde a gente vai quando a gente dorme,
a gente oraria bastante e teria um dia com bastante postura no bem, de fazer o bem. Então, a separação se dá... Aí ele pergunta aos espíritos da questão 155A. A separação se dá instantaneamente na brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Porque Kardec ele é bem incisivo, né? Aí os espíritos respondem, não. A alma se desprende gradualmente. Esses laços se desatam, não se quebram. Comentário de Kardec, a morte é a destruição do corpo somente, mas a desse outro invólucro perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, Kardec faz um comentário nessa questão 155, que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com a lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Então, vai de acordo com o indivíduo. Em uns é bastante rápido, mas em outros, menos o mesmo da liberação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de desenvolver a alma. Quantos relatos de comunicações espíritas, eles falam que o espírito ficou preso no corpo e viu o corpo decompor debaixo da terra? Então, Kardec está deixando bem claro aqui que o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Né? Em uns é bastante rápido, mas em outros, menos da liberação. O que é que dá isso? Ao caráter, a moral, a sua conduta, se ele tem uma vida material e sensual. Muitos falam, não vou comer carne. Não tem nada a ver. Você não come carne, mas você não tem uma postura moral edificante, espiritual. Não adianta não tem nada a ver. Né? Então, na pergunta 156 do Livro dos Espíritos, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo, mas ainda nada mais que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias do sangue, para que não necessite da alma. Então, há aquele momento ali de agonia que pode ser que a alma não esteja mais no corpo, mas ainda esteja um pouco de vida orgânica. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 156. Não é? Então, num seminário de uma associação de médicos espíritas do Brasil, em 2005, no 28 de maio, em São Paulo, né, houve alguns comentários sobre em relação às células-tronco. Então, eles falaram lá nesse seminário, eu dei uma resumida, óbvio, considerando que as pesquisas mais recentes têm mostrado maior potencialidade das células-troncos adultas e com menor risco de rejeição ou de provocar tumores, e já com bons resultados nas leucemias, cardiopatias, AVCs, são mais favoráveis à atualização. Tudo isso pode ser trabalhado. Problemas de coração, de leucemia, eu mesmo, que minha irmã desencarnou de leucemia há uns 21 anos atrás, que foi um dos motivos que eu entrei para a doutrina espírita, eu fui pela dor, né? Então, tudo isso pode, as células-troncos, você pode estar trabalhando e a pessoa tem mais oportunidade, né? De trabalhar mais um pouco, de fazer melhor aqui, que é o nosso tema da nossa palestra Células-troncos. Então, do livro Genética Além da Biologia, de Eurípides Kuhl, né? Da editora Fonte Viva, a gente pegou lá um trecho desse livro, que ele fala o seguinte: o espiritismo seria contrário à utilização das células-tronco dos blastócitos, como a gente falou lá no início da palestra. No espiritismo, obviamente, não há registro de células-tronco. Não obstante o mérito de que qualquer ação terá sempre alguma conotação com os ensinamentos de Jesus. E aí sim encontraremos no espiritismo alicerce seguro para opinar com os ensinamentos de Jesus. Sabemos pela questão 344 do Livro dos Espíritos que na concepção inicia-se a ligação da alma do corpo, como a gente falou aqui. Tal procedimento constitui já um aborto, né? Crime segundo as leis da vida e, por conseguinte, diante de Deus. Perdão. Então, eu falei lá no início da palestra que os espíritos perguntam que momento o aborto seria crime. Tudo que transgride as leis de Deus é crime.
Então, alguém poderá argumentar que o Espiritismo esclarece que há corpos sem alma, conforme a questão 136A e 136B de O Livro dos Espíritos, como eu relatei aqui. E assim sendo, o descarte de tais embriões, após deles serem extraídos as células-troncos, não constituiria um aborto. Então, muito bem, meus amigos, contra-argumentamos com a pergunta, quem na face da Terra pode afirmar em qual embrião inexiste a ligação de um espírito? Fica essa pergunta e essa reflexão para vocês, ok? Então, meus irmãos, chegando nessa parte final agora da nossa palestra, né, com essa concepção do espiritismo, a utilização das suas células-tronco através dos blastócitos, né, da sua genética, né, da natureza das células-troncos, né? Os cientistas, eles sabem que ativar e desativar genes é crucial ao processo de diferenciação. Então, eles têm experimentado inserir certos genes em placas de cultura e usar esses genes para tentar fundir células-troncos, para diferenciar em tipos específicos de células. Então, que esse tema tão pertinente, tão eficaz na questão das células-troncos, não possamos esquecer o seguinte, que quem dá o dom da vida é Deus, com a bênção do Espírito Santo. E que nós, que temos nossas células-troncos, que estamos formados aqui, que estamos na carne, como diria minha saudosa tia Estela Diamantino, Daniel, nunca esqueça que estamos na carne. Nós temos que fazer, reinventar, reciclar, se reiniciar a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Podemos fazer com que as nossas células-troncos espirituais, mentais, cordiais, digamos assim, possa nos fazer um ser vivo melhor, possa nos fazer, né, uma alma melhor, uma conexão melhor com Jesus, com os seus ensinamentos, seguindo suas pegadas, que a maior conexão que podemos ter com o alto é fazer o bem, com o amor, com a divina presença de Deus dentro de nós. Então, meus irmãos, muito obrigado. Essa é a nossa mensagem do dia, agradecendo a Deus a vida, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo a casa pela oportunidade. Muito obrigado, gratidão. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que